Agora, deputado, tem um outro problema muito grave e o estado de São Paulo está no topo dessa lista, que é a violência contra a mulher. Eu me lembro que há 4 anos nós fizemos sabatina com os pré-candidatos, Sabino também estava comigo naquela oportunidade, aos pré-candidatos do governo de São Paulo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de representar a Band News TV e fazer pergunta aos candidatos no debate aqui na Band. Muito foi prometido, na prática, pouquíssimo foi feito. O estado de São Paulo continua liderando, aí quando a gente fala principalmente em números de feminicídio, são poucas delegacias da mulher, poucas principalmente que são 24 horas. Quais as suas propostas nesse sentido? Você está correta, né? Quando a gente vê a propaganda do governo do estado em relação a números de segurança pública, eles anunciam todos menos o de feminicídio, que é justamente naquele em que você teve a piora nos indicadores e não só na sensação, né? A gente vê cada vez mais notícias de feminicídio acontecendo, não só de feminicídio. Eu me lembro de um caso muito eu vou dizer emblemático para não falar uma palavra que o horário não permite, mas do sujeito que cometeu a atrocidade, né, de atropelar a mulher, depois amarrá-la no carro e sair arrastando ela no asfalto. É uma cena bastante chocante. A minha avaliação, e me permita fugir um pouquinho da discussão do governo do estado nesse sentido, nós precisaríamos até de uma nova Constituição para que fosse permitido que esse sujeito ou ficasse preso para o resto da vida ou fosse condenado à morte. Para mim, ou uma ou outra dessa pena seria dada por uma pessoa que a prisão, né, temporária, né, ela parte de um pressuposto de que aquele sujeito é capaz de se recuperar e voltar para o convívio social. Um homem que faz uma coisa dessas não é capaz de se recuperar, não está em condições de conviver na sociedade, né? A pena tem a função de punir, tem a função de afastar da sociedade e tem a função, para aqueles que possuem capacidade para isso, de ressocializar. Nesse caso, na minha avaliação, não há ressocialização. Mas, vindo aqui para o governo do estado, eu acredito que existem iniciativas de municípios que podem ser replicadas. Inclusive, aliás, eu lia o livro que vocês fizeram do Band Cidades, né, com a análise de indicadores e com a premiação que é promovida por vocês. E um dos aspectos interessantes que alguns municípios adotam bom, uma das funções das guardas municipais já é fazer a patrulha Maria da Penha, né? Eu acredito que falta efetivo para fazer essa patrulha, porque o tempo de resposta hoje não é satisfatório. Muitas vezes, quando chega a força policial, já é tarde demais, né? Ou a mulher já morreu, ou já sofreu um crime sexual, ou já foi torturada, né? E a gente quer, mais do que punir um crime capaz de cometer uma atrocidade dessa, nós queremos impedir que o crime aconteça, ou ao menos, né, interromper a execução o mais rápido possível. E hoje existe, e esse é mais um projeto que eu trabalho aqui dentro da Câmara, existe uma limitação para quantos guardas municipais os municípios podem contratar de acordo com a sua população. E existem, e eu conversava isso com o secretário de Segurança do município de São Caetano. São Caetano, por exemplo, quer contratar mais guardas, tem capacidade financeira e orçamentária para isso, mas não pode por vedação legal. E isso é uma vedação por parte do governo federal. Então, a minha avaliação, existem boas iniciativas dos municípios que podem ser estadualizadas em relação a botão do pânico, em relação a Patrulha Maria da Penha. A regulamentação da lei orgânica das polícias também daria mais flexibilidade para a gente organizar o efetivo da Polícia Civil em relação a delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, com a fusão de carreiras que foi promovida em lei federal e, infelizmente, não está sendo regulamentada no âmbito estadual. E, ao mesmo tempo, eu acredito que iniciativas como você ter ali o botão de pânico no ônibus, né, num lugar em que você geralmente as mulheres ficam mais vulneráveis, né, em locais mais... E eu também sou um dos adeptos, né, da teoria das janelas quebradas digamos assim, um curioso em relação ao estudo da economia do crime de Gary Becker, de entender também que existe um papel de zeladoria dentro da segurança pública, de que o criminoso ele é como um rato, ele gosta de lugar sem iluminação, sujo e vazio. Então, o máximo que a gente puder dar vida para os locais públicos, o máximo que a gente puder, e entra nesse sentido programas de habitação, programas de zeladoria urbana, programas de iluminação pública, tudo isso é integrado para a gente impedir os crimes especialmente cometidos
contra as mulheres, que são aqueles que nós temos os piores indicadores, mas isso melhora a segurança pública de maneira geral. E só para fechar, aproveitando o gancho de segurança pública e de necessidade de projetos aqui no âmbito do Congresso Nacional, o governo do Estado de São Paulo é um dos governos menos atuantes no Congresso Nacional, porque existem várias matérias, né, que são de interesse do Estado, e em relação à segurança pública, por exemplo, que o governo não tem competência, o governo do Estado não tem competência para legislar sobre. Só que os outros governadores frequentemente mobilizam as suas bancadas estaduais para aprovar projetos de seu interesse. São Paulo não. São Paulo existe um vazio de articulação política em Brasília e nós somos a maior bancada, nós somos em 70 deputados. E existem matérias de interesse do Estado que, da mesma maneira que eu voto, o PSOL vota, o PT vota e o PL vota, em razão do interesse do Estado. E eu vejo isso em muitas votações orçamentárias. Mas só para puxar um gancho em relação à segurança pública, também existem questões, como, por exemplo, de apoio de estruturação de delegacias especializadas, que passam por legislação federal e a articulação do governo do Estado. E isso não vem do governo Tarcísio, isso já vem dos vários governos tucanos também, é pífia aqui dentro do Congresso Nacional. Deputado, o senhor uma vez disse que política é guerra. O senhor acha mesmo isso? O senhor continua com esse pensamento? Como conciliar esse pensamento com a cadeira de governador? Bom, quem disse isso não fui eu, foi Winston Churchill, né? Eu estava repetindo a frase dele de que a política é como a guerra, né? Não menos excitante, não menos violenta, mas é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. Essa foi mais ou menos a frase. E que de fato é, né? A guerra, a política, ela veio para substituir a guerra, não à toa. Como se chama o período eleitoral? Campanha. Campanha vem de guerra, né? De campanha vem das conquistas de territórios. Então, assim, a natureza da disputa pelo poder, ela é uma natureza que, antes da política, ela era violenta. Não deixou de ser uma guerra, apesar de uma guerra civilizada, a partir do momento da existência da política. E não é nada incompatível com a cadeira de governador você constatar esse fato, que não é uma opinião, é um fato. A disputa pelo poder, ela é e sempre será agressiva, ela é e sempre será e sempre envolverá um debate incisivo, duro. Agora, ser duro e ser incisivo não é falta de capacidade, não é sinônimo de falta de capacidade para dialogar e para construir. Eu sou um dos deputados que mais aprovou relatórios de projetos de lei e projetos de lei do Congresso Nacional. E eu sou o líder de uma bancada de um homem só, né? O Partido Missão só tem um deputado, eu. E ainda assim eu consegui aprovar mais projetos da base do governo, que tem maioria aqui dentro, do que deputados bolsonaristas, que tem no PL lá os seus 60, 70 deputados, mais alguns quebrados ali de outros partidos, por causa da minha capacidade de construir. Então, na hora de disputar o poder, é evidente que política é guerra. Ele precisa derrotar o seu adversário para você instituir a visão de Estado que você tem, né, dentro da sua cosmovisão, implementar isso no programa de governo. Agora, um outro momento é o momento de governar. E aí o momento de governar é o momento de construir, é o momento de articular. E isso, da minha experiência de 7 anos dentro do Congresso Nacional, eu demonstrei ser capaz de fazer. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo.